Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo, do canal Teoria em 5. Essa aqui é a nossa aula de mecânica sobre o assunto de leis de Newton. Se você não viu a aula do Renan sobre vetores, eu sugiro você dar uma olhada, porque a gente vai precisar desses conceitos para a aula de hoje, beleza? Se você tem interesse em acompanhar conteúdos de ensino médio e de vestibular, se inscreve aqui no nosso canal. Então, bora pro vídeo! Vamos lá então, na nossa aula de mecânica sobre as leis de Newton, a gente vai primeiro definir algumas coisas. Primeira coisa, eu vou dizer que eu tenho um sistema de referência O, X, Y, Z inercial. Que eu digo, O é o ponto no qual esse sistema está fixado. E X, Y, Z são as coordenadas. Aqui eu representei esse sistema aqui embaixo. Nesse sistema eu estou referenciando um corpo. Esse corpo tem uma certa massa, ele vai ter uma certa velocidade e uma certa aceleração. Aqui eu desenhei esse corpo em laranja. A massa dele aqui está representada m. Em verde eu tenho a velocidade desse corpo. Em vermelho eu tenho a aceleração desse corpo. Se você tem alguma dúvida com relação à velocidade ou à aceleração, eu sugiro você dar uma olhada na aula do Renan sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variável. Além dos vetores velocidade e aceleração, eu também vou estar considerando aqui as forças atuantes, que serão vetores. Eu tenho aqui as forças F1, F2 até a Fn. Essas forças elas podem ser das mais diversas naturezas. Por exemplo, peso, empuxo, força normal, força de tração, força elástica, força de atrito, força elétrica, força magnética, um monte de força. Então eu poderia considerar qualquer uma dessas forças aqui na minha análise. Eu calculo a força resultante. É muito importante que você domine operações com vetores, porque em mecânica você sempre vai precisar somar vetores, beleza? Aqui no desenho eu representei as forças em roxo. Eu tenho F1, eu tenho F2, eu tenho Fn, e aqui eu representei FAB. A gente já vai falar um pouco dela no final desse vídeo. Então, se eu tenho esse corpo com a velocidade v, essa aceleração e esse conjunto de forças, as leis de Newton vão dizer algumas coisas sobre essas grandezas. A primeira lei de Newton fala sobre a inércia. Se o corpo executa movimento retilíneo uniforme ou está em repouso, então a sua resultante será nula. Para os dois casos, o corpo em movimento retilíneo uniforme ou repouso, a aceleração desse corpo é zero. No caso de MRU, a velocidade não varia, é sempre constante. E no caso de repouso, a velocidade também não varia, é sempre zero. Portanto, a aceleração é nula. E a gente conclui que a aceleração é nula se e somente se a resultante das forças também é nula. E o que é a resultante das forças mesmo? É a soma de todas as forças. Lembrando que eu preciso somar todas as forças que estão agindo no meu corpo. A segunda lei é a lei da dinâmica, e diz que todo corpo que não realiza MRU e nem está em repouso, ele vai ter uma resultante que vai ser igual à massa do corpo multiplicada pela aceleração do corpo. Então você pode pensar no seguinte, se o corpo tem aceleração diferente de zero, ele vai ter uma resultante que é proporcional à sua massa. Nesse caso, a aceleração é igual a zero, e por isso a resultante é nula. Se a gente tomar aqui a aceleração igual a zero, a gente conclui que a resultante é nula. Ou seja, a gente poderia concluir a primeira lei a partir da segunda. No caso em que o corpo executa movimento retilíneo uniforme ou está em repouso, a somatória das forças é zero. Se o corpo não estiver em movimento retilíneo uniforme ou não estiver em repouso, nesse caso o corpo vai ter uma aceleração e, portanto, a resultante vai ser proporcional à massa do corpo. Essas foram a primeira e segunda leis de Newton. Vamos agora para a terceira. A terceira é a lei da ação e reação. O que ela quer dizer é o seguinte: toda força ocorre em pares, ação e reação. Você nunca vai ver uma força agindo sozinha. Então, por exemplo, força-peso ela é decorrente da atração gravitacional entre dois corpos com massa. Então, da mesma forma que o planeta Terra exerce uma força sobre mim me puxando para baixo, eu exerço uma força sobre o planeta Terra puxando ele para cima. Se eu considero a força elástica, a força que a mola exerce sobre o corpo vai estar relacionada com a força que o corpo exerce sobre a mola. Da mesma forma, a força elétrica. Eu tenho duas partículas carregadas. Eu vou ter a força de uma carga agindo sobre a outra e da outra carga agindo sobre a uma. A toda a ação FAB se corresponde uma reação oposta e de igual magnitude FBA igual a menos FAB. E foi o que eu tentei representar aqui.
Aqui eu tenho a força FAB que age sobre esse corpo, e eu tenho a força FBA que age sobre esse corpo. Então vamos tentar recapitular aqui tudo que a gente viu. A gente viu que quando a gente tem um sistema de referência inercial, o corpo tem uma massa, uma velocidade e uma certa aceleração e está sujeito a um conjunto de forças, a gente pode calcular a força resultante, que é a soma de todas essas forças. Por isso é tão importante a gente saber operar vetores, tá? Dadas essas informações, a gente conclui 3 leis, que são as 3 leis de Newton. A primeira delas é a lei da inércia, que fala que todo corpo em movimento retilíneo uniforme ou em repouso terá resultante nula. A segunda é a lei da dinâmica, que diz que todo corpo que não está em movimento uniforme e nem está em repouso vai ter uma resultante que vai ser proporcional à massa e à aceleração desse corpo. E, finalmente, a terceira lei de Newton, que é da ação e reação, que diz que toda força ocorre em pares. Então, para toda ação, FAB, se corresponde uma reação oposta e de igual magnitude, que é FBA, que é menos AB, beleza? O último detalhe para a gente fechar nossa aula é que força tem como unidade Newton, e 1 Newton corresponde a 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. E é claro que isso faz sentido, porque aqui a unidade de massa é quilograma, e a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, isso no sistema internacional. Bom galera, então esse aqui foi o nosso vídeo de mecânica sobre as leis de Newton. Ao longo dos próximos vídeos a gente vai abordar algumas dessas forças que a gente apresentou aqui, a gente vai resolver exemplos, a gente vai mostrar como calcular cada uma delas. Então vem um material bem interessante para vocês entenderem legal essa parte de mecânica, tá? Que é um assunto que cai sempre no vestibular, então vale a pena dar uma estudada, beleza? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, coloca aqui embaixo pra gente. E deixa o seu curtir se você gostou, compartilha com alguém que você acha que possa se interessar. E é isso daí. Galera, bons estudos e até mais.